Programa Fala Preta, e esse último som aí da Bia Ferreira tem tudo a ver com o debate que a gente estava fazendo aqui com a Vanessa. Cota não é esmola. A gente tem que discutir o acesso da população preta ao ensino superior, fundamental para a equidade social, se nós queremos tê-la, né? Bom, lembrando aí que ao fundo do programa de hoje, a música de fundo é do Alfa Mist, no seu álbum Antipom, ok? Se você quiser participar do programa, mandar sua pergunta, só ligar 3281-2207. E sem delongas, já vou passar a bola para Vanessa, que vai nos dar mais um pouquinho da sua participação aí. Vanessa, a palavra está contigo. Tá. Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre empregabilidade do povo preto, né, e o acesso a essas oportunidades, né, e agora eu quero falar um pouquinho sobre equidade racial nos espaços, né. Boa. Então, a gente vai começar a falar, né, com aquela velha frase que eu citei no começo, que se a gente tem 54% da população no Brasil negra, por que a gente não tem 54% delas dentro dos espaços, dentro do mercado de trabalho e dentro das universidades, né? O que está acontecendo, né, para que para que a gente não chegue nesses espaços, né? Então a gente tem toda uma estrutura que a gente já conhece quando a gente fala sobre racismo estrutural que impede que a gente chegue a esses espaços, né? Aí, dentro das questões de empregabilidade, para que essas pessoas, né, para terem acesso, né, a alguns espaços, elas precisam estar empregadas, elas precisam, como é que eu posso dizer? Não só estar empregada, mas elas precisam ganhar o suficiente para deixar de sobreviver e começar a viver, né? Então a gente já não tem uma formação assim com MBA, com inglês fluente, com viagens internacionais. O nosso portfólio de formação sempre vai ser um pouco mais reduzido, porque quando a gente entra na faculdade, na maioria dos casos, é o primeiro diploma da família, né? Aí a pessoa pega, tem aquela formação sofrida, porque muitas vezes ela tá pagando sozinha, que não sei o quê. Aí ela não consegue fazer juntamente com a faculdade o inglês, porque tá fazendo a faculdade, precisa trabalhar para pagar a faculdade. Então a gente já vê que a pessoa não vai conseguir dar aqueles 100% naquela situação. Então ela já entra em defasagem em relação aos outros candidatos no mercado de trabalho. Qual é o meu pensamento agora, para ver se eu consigo conseguir bater nessas questões? Fazer com que as empresas reconheçam que a população negra ela não chega naqueles espaços porque eles olham para o currículo e eles não olham para a formação diversa desta pessoa. Então eles acreditam que pessoas que fizeram viagens internacionais, falar 3, 4 línguas, tem muito mais a oferecer para a empresa do que uma pessoa que teve 3, 4, 5 empregos ou teve uma experiência foda de vida que vai poder mudar aquele espaço em que ela será inserida, mas ela não vai estar ali por conta do inglês, por conta de não ter carro próprio, por conta de ter um deslize na vida, né? Ter sido fichado ou alguma coisa assim. Então a gente precisa, da mesma forma que a gente reconhece o acesso à universidade, a gente reconhece a defasagem, né, do acesso ao ensino superior para a população negra, e a gente cria bolsas para isso, né, para que eles possam estar naqueles espaços, e que muitas vezes a gente consegue ainda ter algum tipo de auxílio, moradia, auxílio alguma coisa, para que ele tenha, assim, para que aquela experiência dentro daquela universidade não seja uma coisa tão dolorosa, porque sempre é muito doloroso. A gente precisa começar a repensar isso dentro dos espaços do mercado de trabalho, né? Então, a gente consegue reconhecer que existe racismo estrutural para que os negros consigam, não tenham acesso à universidade, mas a gente não consegue reconhecer isso quando o acesso desses negros precisam ser para o mercado de trabalho. Então, a gente consegue discutir
esse tipo de coisa para o acesso à faculdade, mas não para o acesso ao mercado de trabalho. E a máxima funciona para os dois, né? Então a gente precisa entender que esses negros normalmente vão se formar provavelmente só com o diploma, não vai ter esse portfólio, esse repertório cultural que todas as empresas esperam, e que muitas vezes eles não chegam a se formar com 24 anos. Não, gente. Os negros, eles não estão se formando nessa idade, nas universidades. Né? Então, isso já tira eles daqueles processos de trainee das empresas. Né? Quando as empresas abrem aqueles... Vamos fazer um projeto de trainee, você, que é a sua primeira oportunidade. Eles não pensam... Né? Aí eles se perguntam, nossa, mas eu não tenho negro se candidatando ao trainee. Eu falei, cara, o seu trainee vai até 25 anos. A maioria dos negros estão se formando com quanto? Beirando 30 anos. Quando não estão fazendo seu primeiro diploma da família com 40. Então eles não conseguem, eles precisam assim sair realmente dessas bolhas e reconhecer a realidade do país em que eles vivem. E o fato deles não reconhecerem a realidade do país em que eles vivem transforma a empresa deles em empresas não diversas. Porque a diversidade não consegue dialogar com eles e eles não conseguem dialogar com a diversidade, porque eles não reconhecem as necessidades específicas de cada grupo. Então a gente tem isso para os LGBTs também, né? A gente tem isso para pessoas com necessidades, porque as empresas falam, vamos falar sobre pessoas com necessidades especiais. Eles não conseguem nem chamar essas pessoas para entrevista porque elas não conseguem passar pela porta de acesso. E se a pessoa está lá fazendo a entrevista, passou pela porta de entrada da empresa, está lá fazendo a entrevista e ela precisa usar o banheiro. O quanto de estrutura eu tenho para falar sobre diversidade? Eu tenho psicólogos negros dentro de empresas para poder falar sobre equidade racial? Não. Aí muitas vezes falam, eu não consigo achar esses profissionais. Então, se você não consegue achar esses profissionais da forma que você está procurando, então mude a forma que você está procurando. É fato, né? Se você chegar numa faculdade e falar, eu queria que você me fornecesse as informações dos bolsistas da sua faculdade. Eu te garanto que pelo menos 50% dos bolsistas da faculdade serão negros. Vai na faculdade e fala, estou com um projeto XYZ e eu preciso saber quem são os bolsistas da sua faculdade. Vocês podem passar essa informação? Eu garanto que no mínimo 50% dos bolsistas da faculdade que você for procurar vai ser negro. Então, assim, eu não sei se é uma coisa que eles estão muito acostumados a achar que nós estamos lá para estar dispostos a solucionar esses problemas para eles, né, a dar todas as respostas para eles. Mas eu vejo assim que existe também essa coisa de eles não fazerem a lição de casa. Né? Pessoas negras não estão no espaço para ensinar aos não negros sobre racismo. Né? A gente sempre fica nesse espaço de servir. Você está aqui agora para me ensinar a não ser racista. Ensine-me. É verdade. Então você entra assim, numas questões assim, que você não consegue nem dialogar. Essa é uma frase, Vanessa, desculpa te cortar, que eu fui numa palestra da Djamila, no Rio de Janeiro. Ai, Djamila, maravilhosa! E a primeira coisa que ela falou na palestra dela foi essa, não estou aqui para ensinar branco a não ser racista, vocês que estudem, né? E a partir daí eu comecei a correr muito atrás das referências bibliográficas, né? A amiga minha do coletivo de Jeje, lá do sul do país, também é muito dura a respeito dessa questão do branco, principalmente o homem branco, não receber tudo mastigado por parte das pessoas pretas em relação ao que é racismo, quais são as questões, colorismo, enfim, tudo que tange a discussão da racialidade. Então, o que eu acho importante, você falou também, né, sobre o mercado de trabalho, é que os EUOPs, né, os estudantes universitários de origem popular, normalmente, como você falou, são os primeiros a entrarem na faculdade na sua família. Mas é importante refletir que a mulher preta, em específico, ela tarda muito a entrar na universidade por uma condição social e econômica, que
está dada a ela, né? A realidade dela. Elas têm a jornada tripla, né? São as mais criminalizadas, na verdade. Tem os piores trabalhos, né? São os que pegam os piores trabalhos na sociedade, aqueles mais extenuantes, né? E no mais, são as que sustentam todo esse sistema que a gente conhece aí como capitalismo. E que por isso não consegue aí desenvolver pessoalmente as suas potencialidades e habilidades. Né? Aí a gente entra em várias outras questões que a gente reconhece que a estrutura da sociedade brasileira é pautada na mulher negra. É fato e ninguém vai discutir, ninguém vai ir contra isso. Mas me diz, quem são as maiores influências negras que a gente tem? São mulheres. A gente não consegue, assim, por mais que a gente sofra, né, a gente conseguiu movimentar a base de uma forma em que a gente não tem homens negros batendo de frente com essas mulheres negras. Quem está fazendo o movimento social é a mulher negra. Porque a gente está na base. Só que acima da gente estavam os homens negros. Quando a gente saiu de lá de baixo, quem se tornou a base? Eles. Aí eles começaram a movimentar. Não é uma coisa assim que a gente consegue, tipo, mudou toda a estrutura, mudou a sociedade, que não sei o que, pipipipopopó, não. A gente está reconhecendo alguns pontos, né? Algumas mulheres estão movimentando isso e elas estão movimentando seu entorno. Né? Não é fácil para a mulher negra. Eu, mulher negra. Né? Mas a gente tem mulheres, as maiores referências de mulheres negras, elas tiveram filhos, né? Elas passaram por todo esse sofrimento, elas passaram por tudo isso, e hoje existe toda uma romantização sobre as mulheres guerreiras, né? Porque o fato da gente não falar, o fato da gente não reclamar, o fato da gente seguir acima de qualquer coisa, torna essa luta bonita, né? Vamos dizer assim. Mas as pessoas nunca pararam para pensar o quanto isso adoece. Né? Nunca pararam para pensar assim, porra, essas mulheres estão carregando sozinha várias coisas nas costas, né? E nunca pararam para pensar na saúde dessas mulheres. Então, hoje a gente tem pesquisas até na USP sobre a saúde mental das mulheres negras. A gente tá vendo uma enxurrada de questões relacionadas à solidão da mulher negra, a parte psicológica e emocional da mulher negra, a questão do afeto da mulher negra, porque elas estão caminhando sozinhas nesse movimento de mudança estrutural do nosso país, e que muitas vezes até os próprios homens negros reclamam quando elas escolhem se relacionar com homens não negros. Que aí a primeira pergunta que eu vou fazer é: por que aquela mulher negra chegou lá, sendo mãe na adolescência, lutando, tendo que pagar a faculdade, e o homem negro não chegou? Vamos falar a real, né? Aí quando ela chega lá, ela ainda tem que esperar, né, olhar para o homem negro, esperar o homem negro se desconstruir, porque as mulheres negras se desconstruíram, as mulheres negras resolveram mexer nas suas dores, as mulheres negras resolveram sair de dentro de casa e mudar essa estrutura. Por que eles não podem fazer o mesmo? Por que a dor deles é maior que a nossa? Jamais vai ser. A gente não está fazendo competição de dor, mas não é para bater, não é para brigar, não é para chegar lá. Então, do mesmo jeito que as mulheres negras chegaram, os homens negros precisam chegar. Porque também as mulheres negras estão lá na base, brigando pela vida dos homens pretos. Mas eu não vejo os homens pretos brigando na mesma proporção pela vida das mulheres negras. Aí vê-se também, né, com o maior genocídio com quem? Né, o feminicídio, na verdade. É entre mulheres negras. Verdade. Bom, Vanessa, esse bloco foi maravilhoso. A gente ainda vai ter mais um último bloco depois das músicas pra gente falar mais um pouco e fazer as nossas considerações finais. Peço um pouquinho mais de paciência sua colaboração aqui no nosso programa tá sensacional, tá? E assim que a gente voltar desse bloco de música, a gente faz mais um bloco de fala sua, pode ser? Opa! Então tá, a gente vai agora tocar mais umas músicas da população preta, cantores, cantoras, grupos aqui, só fala preta. 37,9. Muito mais música. Muito mais música.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.